Bom dia, paz. A reflexão de hoje está lá no 2 Reis, capítulo 22, que diz assim: O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: Encontrei um livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro e Safã que o leu. Safã voltou ao rei e relatou: Seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores do templo. Safã disse ao rei: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro ao rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro, rasgou suas roupas. E no 13 ele diz: Vão consultar o Senhor por mim, pelo que o povo e por todo o Judá. Aí lá na frente fala no verso 23, no verso 2 diz: Então o rei subiu ao templo do Senhor, com o sacerdote e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, do mais simples ao mais importante. Leu para eles todos o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou de pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. E lá no final do capítulo 23 diz bem assim: Nunca antes houve um rei como Josias, que voltasse para o Senhor de todo o seu coração e de toda a alma e de toda a sua força e obedecesse a toda a lei de Moisés. Nunca mais houve um rei como ele. Então, para você poder compreender esses versos do capítulo 22, você tem que ler todo o capítulo 22. É uma história que tocou muito meu coração, que fala do rei Josias, né? Então, Josias foi filho de Amon, neto de Manassés, e ambos foram reis de Judá, mas os seus reinados foram caracterizados por apostasia. O avô dele, Manassés, foi um dos piores reis do sul. Aí Josias começa a reinar com 8 anos de idade, que inicia aqui no capítulo 22 essa informação. E Josias também é descendente de Davi. E aí começa, uma das partes mais lindas que eu achei nesse capítulo é quando o secretário da corte, ele leu o livro da lei para Josias. A partir do momento que ele leu, Josias entendeu o quanto o povo estava distante do Senhor e o quanto a ira de Deus estava estendida sobre aquele povo. Josias foi um rei que fez grandes reformas. Ele mandou acabar com a adoração aos falsos profetas, ele providenciou a reforma do templo, ele providenciou os reparos do templo e ele colocou a casa de Deus em ordem. Josias renovou a aliança dele com o Senhor de frente ao povo. Muito lindo também. Ele proclamou a Páscoa, a celebração que faz parte do calendário do povo judeu até hoje. E aí a gente começa a nossa reflexão, que é exatamente nessa parte que quando diz assim: Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas. Hoje, o que é esse livro da lei, O que é esse livro hoje para mim, para você? Esse livro hoje se chama Bíblia Sagrada. A partir do momento que decidimos ler as Escrituras, não como um livro comum, e sim como um livro que foi inspirado por Deus, e você pedir ao Espírito Santo que se revele para você, através desses textos, através das frases que estão escritas aqui, através das palavras que estão nas Escrituras. Não tem como você ler as Escrituras e ser a mesma pessoa. É impossível a gente ler a Bíblia com a revelação do Espírito Santo e continuar o mesmo. Muitas pessoas recentemente fizeram vários comentários que as Escrituras, seja no Novo Testamento ou seja no Antigo Testamento, elas estão ultrapassadas. Eu quero dizer a você que essa palavra, que é a palavra de Deus, ela está tão atualizada que aquelas pessoas que se pensam ser atuais,
elas não conseguem alcançar o que este livro diz. Não tem como. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Meus queridos, é impossível ler as escrituras e ser a mesma pessoa. É impossível. A minha oração nesse dia é que você se interesse para ler a palavra de Deus, para ler a Bíblia, para mergulhar nessas promessas, naquilo que está escrito aqui. E que o próprio Deus, ele venha se revelar através da palavra dele para você. Deus abençoe, bom dia.